Olá, seres iluminados, aqui é Ná Carvalho do canal Sabedoria do Eu Sou e trazemos para vocês o audiobook 7 dias de dieta mental, como mudar sua vida em uma semana por Emmett Fox. Este livreto foi um sucesso em sua primeira aparição. Um método simples e direto de regeneração psicológica e espiritual estava finalmente disponível. Desde então, cerca de 1.000 pessoas tentaram o método. Curas físicas, ajustes familiares, superação de carência e, acima de tudo, a descoberta da felicidade e da paz de espírito resultaram em um grande número de casos. Se você deseja com certeza experimentar, leia atentamente as instruções e execute-as com precisão. Emmett Fox. O tema dieta é um dos principais assuntos de interesse público da atualidade. Jornais e revistas publicam artigos sobre o assunto. Os balcões das livrarias estão cheios de volumes que revelam os mistérios das proteínas, amidos, vitaminas e assim por diante. Só agora o mundo inteiro está consciente dos alimentos. Especialistas no assunto estão dizendo que fisicamente você se torna a coisa que você come. Que todo o seu corpo é composto da comida que você comeu no passado. O que você come hoje, eles dizem, estará em sua corrente sanguínea após o lapso de tantas horas. E é a sua corrente sanguínea quem constrói todos os tecidos que compõem o seu corpo, meu caro. Aí está você. Claro, nenhuma pessoa sensata tem qualquer problema com tudo isso. É perfeitamente verdade até onde vai. E a única coisa surpreendente é que o mundo levou tanto tempo para descobrir. Mas neste livreto, vou tratar do assunto da dieta em um nível infinitamente mais profundo, de longo alcance e os seus efeitos. Refiro-me, é claro, à dieta mental. O mais importante de todos os fatores em sua vida é a dieta mental em que você vive. É o alimento que você fornece à sua mente que determina todo o caráter de sua vida. São os pensamentos que você se permite pensar, os assuntos em que você permite que sua mente se detenha, que fazem de você e do seu entorno o que são, como os dias serão sua força. Tudo em sua vida hoje, o estado do seu corpo, seja saudável ou doente, o estado da sua fortuna, seja próspero, próspera ou pobre, o estado de sua casa, seja feliz ou o inverso, a condição atual de cada fase de sua vida, em verdade, é inteiramente condicionado pelos pensamentos e sentimentos que você nutria no passado, pelo tom habitual de seu pensamento passado e pela condição de sua vida amanhã,
na próxima semana e no próximo ano serão inteiramente condicionados pelos pensamentos e sentimentos que você escolher entreter a partir de agora. Em outras palavras, você escolhe sua vida, ou seja, determina todas as condições de sua vida, quando seleciona os pensamentos sobre os quais permite que sua mente se detenha. O pensamento é a verdadeira força causadora da vida. E não há outro em que você não possa ter um tipo de mente e outro tipo de ambiente. Isso significa que você não pode mudar seu ambiente deixando sua mente inalterada. Esta é a chave suprema para a vida. É a razão para este livreto. Você pode mudar de ideia sem que seu ambiente mude para isso. Então, é a verdadeira chave para a vida. Se você mudar de ideia, suas condições devem mudar, seu corpo deve mudar, seu trabalho diário ou outras atividades devem mudar. Sua casa deve mudar o tom de cor do seu ambiente. Toda a vida deve mudar, pois se você é habitualmente feliz e alegre, ou desanimado, desanimada e medroso, medrosa, depende inteiramente da qualidade do alimento mental com o qual você mesmo, você mesma o tinge. Por favor, seja muito claro, clara a esse respeito. Se você mudar de ideia, suas condições devem mudar, para que sejam transformados pela renovação de nossas mentes. Então agora você verá que sua dieta mental é realmente a coisa mais importante em toda a sua vida. Isso pode ser chamado de grande lei cósmica, e sua verdade é vista como perfeitamente óbvia, quando é claramente declarada dessa maneira. Na verdade, não conheço nenhuma pessoa ponderada que negue a verdade central. A dificuldade prática de aplicá-la, no entanto, surge do fato de que nossos pensamentos estão tão próximos de nós que é difícil, sem um pouco de prática, recuar, por assim dizer, e olhá-los objetivamente. No entanto, isso é exatamente o que você deve aprender a fazer. Você deve treinar-se para escolher o assunto de seu pensamento a qualquer momento e também escolher o tom emocional ou o que chamamos de humor que o colore. Sim, você pode escolher seus humores. De fato, se você não pudesse, você não teria controle algum real sobre sua vida. Humores habitualmente entretidos produziram a disposição característica da pessoa em questão, e essa disposição que finalmente torna a felicidade da pessoa. Você não pode ser saudável, não pode ser feliz, não pode ser próspero, próspera, se tiver má disposição. Se você está chateado, chateada, ou mal-humorado, mal-humorada, ou cínico, cínica, ou deprimido, deprimida, ou superior, ou meio assustado, assustada, sua vida não pode valer a pena ser vivida.
A menos que você esteja determinada a cultivar uma boa disposição, você também pode desistir de toda a esperança de conseguir algo que vale a pena e também desistir da vida. E é mais gentil dizer-lhe muito claramente que este é o caso. Se você não está determinada a começar agora e selecionar cuidadosamente durante todo o dia o tipo de pensamentos que você vai pensar, você pode desistir de toda esperança de moldar sua vida no tipo de coisa que você quer que seja, porque esse é o único caminho. Resumidamente, se você quer tornar sua vida feliz e fazê-la valer a pena, que é o que Deus deseja que você faça, você deve começar imediatamente a treinar-se no hábito de seleção de pensamentos e controle de pensamento. Isso será extremamente difícil nos primeiros dias, mas se você perseverar, descobrirá que isso se tornará rapidamente mais fácil. E, na verdade, são os experimentos mais interessantes que você poderia fazer. Na verdade, esse controle de pensamento é o hobby mais emocionante e interessante que qualquer um pode adotar. Você ficará surpresa com as coisas interessantes que aprenderá sobre si mesmo, si mesma e obterá resultados quase desde o início. Agora, muitas pessoas que conhecem essa verdade fazem esforços esporádicos de tempos em tempos para controlar seus pensamentos, mas o fluxo de pensamentos sendo tão próximos, como indiquei, e os impactos de fora tão constantes e variados, não progridem muito. Essa não é a maneira de trabalhar. Sua única chance é, definitivamente, formar um novo hábito de pensamento que o conduzirá quando estiver preocupada ou desprevenida, assim como quando você está conscientemente atendendo ao negócio. Esse novo hábito de pensamento deve ser definitivamente adquirido e a fundação dele pode ser lançada em poucos dias. E a maneira de fazer isso é decidir dedicar uma semana apenas à tarefa de construir um novo hábito de pensamento. E durante essa semana, deixe que tudo na vida seja sem importância em comparação com isso. Se você fizer isso, então essa semana será a semana mais significativa de toda a sua vida. Será literalmente o ponto de virada para você. Se você fizer isso, é seguro dizer que toda a sua vida mudará para melhor. Na verdade, nada pode permanecer do mesmo jeito. Isso não significa simplesmente que você será capaz de enfrentar suas dificuldades atuais com um espírito melhor. Significa que as dificuldades irão embora. Esta é a maneira científica de alterar sua vida e estar de acordo com a grande lei que não pode falhar. Agora você percebe que, trabalhando dessa maneira, você não precisa mudar as condições. O que acontece é que você aplica a lei e então as condições mudam espontaneamente. Você não pode mudar as condições diretamente. Você muitas vezes tentou fazê-lo e falhou.
Mas vá à dieta mental de 7 dias e as condições devem mudar para você. Esta é a sua receita. Por 7 dias, você não deve permitir-se deter um único momento em qualquer tipo de pensamento negativo. Você deve observar a si mesmo, si mesma por uma semana inteira, como um gato observa um rato. E você não deve, sob nenhum pretexto, permitir que sua mente se detenha em qualquer pensamento que não seja do tipo positivo, construtivo e otimista. Essa disciplina será tão extenuante que você não poderá mantê-la conscientemente por muito mais de uma semana. Mas eu não peço que você faça isso. Uma semana será suficiente, porque nessa altura o hábito do pensamento positivo começará a ser estabelecido. Algumas mudanças extraordinárias para melhor terão entrado em sua vida, encorajando-a enormemente, e então o futuro cuidará de si mesmo. O novo modo de vida será tão atraente e muito mais fácil do que o antigo, que você perceberá que sua mentalidade se alinha quase automaticamente. Eu não gostaria que você entrasse nisso sem contar o custo. Mero jejum físico seria brincadeira de criança em comparação, mesmo se você tiver um apetite muito bom. A forma mais cansativa de ginástica do exército, combinada com marchas de 30 milhas, seria leve em comparação com esse empreendimento, mas é apenas por uma semana em sua vida e definitivamente vai alterar tudo para melhor para o resto de sua vida, aqui e por toda a eternidade. Na verdade, as coisas serão totalmente diferentes e inconcebivelmente melhores do que se você não tivesse realizado essa tarefa. Não comece de ânimo leve. Pense nisso por um dia ou 2 antes de começar. Então comece e a graça de Deus irá com você. Você pode começar em qualquer dia da semana e a qualquer hora do dia. A primeira coisa de manhã, ou depois do café da manhã, ou depois do almoço, não importa. Mas, uma vez que você começa, você deve ir direto para os 7 dias. Isso é essencial. A ideia toda é ter 7 dias de uma disciplina mental quebrada, para que a mente se incline definitivamente em uma nova direção de uma vez por todas. Se você der uma partida errada, ou mesmo se você continuar bem por 2 ou 3 dias e então, por qualquer motivo, cair fora da dieta, a coisa a fazer é abandonar completamente o esquema por vários dias. E então, para começar de novo, não deve haver saltos dentro e fora, por assim dizer. Você se lembra que Rip Van Winkle, na peça, fará um voto solene de totalismo do chá e provavelmente aceitará uma bebida do primeiro vizinho que lhe ofereceu dizendo calmamente: "Não vou contar este." Bem, na dieta mental de 7 dias, esse tipo de coisa simplesmente não funcionará. Você deve contar positivamente cada lapso, e se você fizer ou não, a natureza fará onde há um lapso. Você deve sair completamente da dieta e depois começar de novo. Agora, para evitar as dificuldades, se possível, vou considerá-las um pouco detalhadamente,
considerá-las um pouco detalhadamente. Em primeiro lugar, o que eu quero dizer com pensamento negativo? Bem, um pensamento negativo é qualquer pensamento de fracasso, decepção ou problema, qualquer pensamento de crítica ou de covardia, ou ciúme, ou condenação dos outros, ou autocondenação, qualquer pensamento de doença ou acidentes, ou, em suma, qualquer tipo de limitação ou pensamento pessimista, qualquer pensamento que não seja positivo ou de caráter construtivo. Se se trata de você ou de qualquer outra pessoa, é um pensamento negativo. Qualquer pensamento que não seja positivo e de caráter construtivo, se se trata de você ou de qualquer outra pessoa, é um pensamento negativo. Não se preocupe muito com a questão da classificação. No entanto, na prática, você nunca terá problemas para saber se um determinado pensamento é positivo ou negativo. Mesmo que seu cérebro tente te enganar, seu coração sussurrará a verdade. Em segundo lugar, você deve estar ciente que o que este esquema exige é que você não se entretenha ou demore em pensamentos negativos. Observe isso com cuidado. Não são os pensamentos que vêm a você que importam, mas apenas aqueles que você escolhe se entreter e se debruçar. Não importa quais pensamentos possam vir a você, desde que você não os entretenha. É o entretenimento ou a permanência sobre eles que importa. Claro, muitos pensamentos negativos virão até você durante todo o dia. Alguns deles irão simplesmente flutuar em sua mente por vontade própria, aparentemente, ou vêm a você da mente da humanidade. Outros pensamentos negativos lhe serão dados por outras pessoas, seja em conversas ou por sua conduta, ou você ouvirá notícias desagradáveis, talvez por carta ou telefone. Houverá crimes e desastres anunciados nas manchetes dos jornais. Essas coisas, no entanto, não importam, desde que você não se entretenha com elas. Na verdade, são exatamente essas coisas que vão fornecer a disciplina que vai transformá-la durante essa semana épica de criação. A coisa a fazer é, logo que o pensamento negativo se apresente, apague-o, afaste-se do jornal, apague o pensamento da jovem carta gentil, ou comentário estúpido, ou sei lá. Quando o pensamento negativo flutuar em sua mente, desligue-o imediatamente e pense em outra coisa. O melhor de tudo, pense em Deus como explicado na chave de ouro. Uma analogia perfeita é fornecida pelo caso de um homem que está sentado ao lado de uma fogueira e quando uma faísca em brasa voa para fora e cai em sua manga, se ele apaga aquela faísca de uma vez sem um momento de atraso para pensar sobre isso, nenhum mal será feito. Mas se ele permitir que ela repouse sobre ele por um único momento, sob qualquer pretexto, o mal estará feito e será uma tarefa incômoda consertar essa manga. Assim é com um pensamento negativo. Agora, e aqueles pensamentos e condições negativas que são impossíveis de evitar no ponto em que você está hoje? Quais são os problemas comuns que você terá de enfrentar no escritório ou em casa? A resposta é que tais coisas não afetarão sua dieta, desde que você não as aceite,
temendo-as, acreditando nelas, indignando-se ou se entristecendo com elas, ou dando-lhes qualquer poder. Qualquer condição negativa que o dever o obrigue a lidar não afetará sua dieta. Ir ao escritório ou atentar às preocupações em casa sem permitir que elas o afetem. Nenhuma dessas coisas me comovem e tudo ficará bem. Suponha que você esteja almoçando com um amigo que fala negativamente. Não tente calá-lo ou desprezá-lo. Deixe-o falar, mas não aceite o que ele diz e sua dieta não será afetada. Suponha que ao chegar em casa você seja recebida com muita conversa negativa. Não pregue um sermão, mas simplesmente não a aceite. É o seu consentimento mental. Lembre-se que constitui a sua dieta. Suponha que você presencie um acidente ou um ato de injustiça. Digamos que, em vez de reagir com pena ou indignação, recuse-se a aceitar a aparência em seu valor nominal. Faça tudo o que puder para corrigir as coisas. Pense direito e deixe-o ir, que você ainda estará na dieta. Claro que será muito útil se você puder tomar medidas para evitar reuniões durante esta semana. Qualquer um que pareça particularmente capaz de despertar o diabo em você, pessoas que o irritam ou o aborrecem ou o entediam, devem ser evitadas enquanto você estiver de dieta. Mas, se não for possível evitá-los, você deve ter um pouco de disciplina extra. Isso é tudo. Suponha que você busque uma tentativa particular, ou faça isso antes da próxima semana. Bem, se você tiver suficiente compreensão espiritual, saberá como enfrentar isso de maneira espiritual. Mas, para o nosso presente propósito, acho que esperaria e começaria a dieta assim que a provação terminasse. Como eu disse antes, não tome a dieta de ânimo leve. Pense bem primeiro. Para encerrar, quero dizer a vocês que muitas vezes as pessoas acham que o início dessa dieta parece provocar todo o tipo de dificuldade. Parece que tudo começa a dar errado de uma vez. Isso pode ser desconcertante, mas é realmente um bom sinal. Significa que as coisas estão se movendo. E não é esse o próprio objeto que temos em vista? Suponha que todo o seu mundo parece balançar em seus alicerces. Segure-se firmemente, deixe-o balançar, e quando o balanço acabar, a imagem terá se parecido com algo muito mais próximo do desejo do seu coração. O ponto acima é de vital importância e bastante sutil. Você não vê que a própria reflexão sobre essas dificuldades é em si um pensamento negativo que provavelmente o expulsou da dieta. O remédio não é claro, negar que o seu mundo está parecendo balançar, mas recusar-se a tomar a aparência pela realidade. Não julgue de acordo com as aparências, mas julgue com justiça. Uma palavra final é cautela. Não conte a ninguém que você está na dieta e que pretende continuar. Mantenha esse tremendo projeto estritamente para si mesmo, si mesma.
Lembre-se de que sua alma deve ser o esconderijo do Altíssimo. Quando você tiver passado os 7 dias com sucesso e garantido sua demonstração, permita um tempo razoável para estabelecer a nova mentalidade. E então, conte a história para outra pessoa que você acha que provavelmente será ajudada por ela. E finalmente, lembre-se de que nada pode ser dito ou feito por qualquer outra pessoa para tirá-la da dieta. Somente sua própria reação à conduta da outra pessoa pode fazer isso. Gratidão por ter nos acompanhado até aqui. Curta, comente e compartilhe. Siga-nos também em nossa página no Instagram. É @sabedoria.do.eu sou. Até a próxima. Namastê.